Capítulo 5. Agressão, estabilidade e a máquina egoísta. Este capítulo trata principalmente do tópico mulato mal compreendido da agressão. Continuaremos a considerar o indivíduo como uma máquina egoísta, programada para fazer o que for melhor para seus genes como um todo. Esta é a linguagem da conveniência. No final do capítulo voltaremos à linguagem dos genes isolados. Para uma máquina de sobrevivência, outra máquina de sobrevivência, que não seja de própria prole ou outro parente próximo, é parte de seu ambiente, como uma rocha, um rio ou uma porção de alimento. É alguma coisa que atrapalha ou que pode ser explorada. Difere de uma rocha ou de um rio em um aspecto importante: ela tem a tendência a reagir. Isto porque ela é também uma máquina que guarda seus genes imortais para o futuro e que igualmente não se deterá diante de nada a fim de preservá-los. A seleção natural favorece os genes que controlam suas máquinas de sobrevivência de tal forma que estas façam o melhor uso de seu ambiente. Isto inclui fazer o melhor uso de outras máquinas de sobrevivência, tanto da mesma espécie como de espécies diferentes. Em alguns casos, as máquinas de sobrevivência parecem se influenciar muito pouco. As toupeiras e os meuros, por exemplo, não se alimentam uns dos outros, não se acasalam e nem competem por espaço para viver. Mesmo assim, não devemos tratá-los como se estivessem completamente isolados. É possível que compitam por alguma coisa, talvez minhocas. Isto não significa que você algum dia verá uma toupeira e um melo envolvidos num cabo de guerra, lutando por uma minhoca. De fato, um melo talvez nunca veja uma toupeira em toda a sua vida. Mas, se você eliminasse a população de toupeiras, o efeito sobre os meuros poderia ser dramático. Embora eu não pudesse arriscar um palpite sobre como seriam os detalhes e nem por quais vias tortuosamente diretas a influência poderia viajar, as máquinas de sobrevivência de espécies diferentes influenciam-se mutuamente de várias maneiras. Elas poderão ser predadores ou presas, parasitas ou hospedeiros, ou competir por algum recurso raro. Elas poderão ser exploradas de maneiras especiais, como por exemplo quando as abelhas são usadas pelas flores como carregadoras de pólen. As máquinas de sobrevivência da mesma espécie tendem a influenciar-se mutuamente de forma mais direta. Isto se deve a vários motivos. Um deles é que metade da população da própria espécie poderá ser constituída por parceiros sexuais em potencial e por pais potencialmente trabalhadores e exploráveis para a própria prole. Outro motivo é que os membros da mesma espécie, sendo muito semelhantes entre si, sendo máquinas para preservar genes do mesmo tipo de lugar, com o mesmo tipo de vida, são competidores particularmente diretos por todos os recursos necessários à sobrevivência. Uma toupeira poderá ser um competidor para um meuro, mas não é tão importante quanto outro meuro. Toupeiras e meuros poderão competir por minhocas, mas os meuros competem entre si por minhocas e tudo mais. Se forem membros do mesmo sexo, poderão competir também por parceiros sexuais. Por razões que veremos depois, geralmente são os machos que competem uns com os outros pelas fêmeas. Isto significa que um macho poderá beneficiar seus próprios genes se fizer alguma coisa prejudicial a outro macho com o qual está competindo. A política lógica de uma máquina de sobrevivência, portanto, talvez pareça ser assassinar suas rivais e em seguida, de preferência, comê-los. Embora o assassinato e o canibalismo realmente ocorram na natureza, não são tão comuns quanto uma interpretação ingênua da teoria do gene egoísta poderia prever. Conrad Lorenz, de fato, em seu livro Um Agression 3, enfatiza a natureza contida e cavalheiresca da luta entre os animais. Para ele, o aspecto notável a respeito das lutas animais é que elas são torneios formais, realizados de acordo com regras como as de boxe ou esgrima. Os animais lutam com luvas nos punhos e lâminas sem corte. A ameaça e o blefe substituem a seriedade fatal. Os gestos de rendição são reconhecidos pelos vencedores, os quais, então, abstém-se de desferir o golpe ou dentada mortal que nossa teoria ingênua talvez previsse. Esta interpretação da agressão animal como sendo contida e formal é discutível. Especificamente,
Sem dúvida é errado condenar o pobre velho Homo sapiens como sendo a única espécie que mata seus próprios companheiros, a única herdeira da marca de Caim e acusações melodramáticas semelhantes. O fato de um naturalista enfatizar a violência ou a moderação da agressão animal depende, em parte, dos tipos de animais que ele está acostumado a observar e, em parte, de suas pressuposições evolutivas. Lorenz, afinal de contas, é um adepto do bem da espécie, mesmo que ela tenha sido exagerada. A concepção de luvas nos punhos das lutas animais parece encerrar pelo menos alguma coisa de verdadeiro. Superficialmente parece ser uma forma de altruísmo. A teoria do gene egoísta deve enfrentar corajosamente a tarefa difícil de explicá-la. Por que é que os animais não saem todos a matar membros rivais de sua espécie em todas as oportunidades possíveis? A resposta geral a isto é que há custos assim como benefícios resultantes da belicosidade pura e simples. Além dos custos óbvios em tempo e energia, suponha, por exemplo, que B e Grau Celsius são ambos meus rivais e eu encontro-me acidentalmente. Talvez pareça sensível tentar, como indivíduo egoísta, matá-lo, mas espere um momento. Grau Celsius é tanto meu rival como de B. Matando B eu potencialmente estou favorecendo o Grau Celsius pela remoção de um de seus rivais. Talvez fosse melhor deixar B viver, pois ele poderá então competir ou lutar com Grau Celsius e desta maneira indiretamente beneficiar-me. A moral deste exemplo hipotético simples é que não há mérito óbvio em tentar matar indiscriminadamente os rivais. Num sistema grande e complexo de rivalidades, a remoção de um rival da cena não traz necessariamente nenhuma vantagem. Outros rivais talvez tenham maior probabilidade de se beneficiarem com sua morte do que o próprio animal que o eliminou. Este é o tipo de lição desagradável que tem sido aprendida por agentes de controle de pragas. Tem-se uma praga importante da agricultura. Descobrimos uma boa maneira de exterminá-la e alegremente o fazemos, para então descobrir que outra praga se beneficia com a exterminação ainda mais do que a agricultura humana e acabamos pior do que antes. Por outro lado, talvez pareça um bom plano matar certos rivais específicos, ou pelo menos lutar com eles, de uma maneira discriminada. Se B é um leão marinho de posse de um grande harém cheio de fêmeas e seu outro leão marinho posso adquirir seu harém matando-o, talvez seja uma boa ideia tentar fazê-la, mas há custos e riscos mesmo na belicosidade seletiva. É vantajoso para B contra-atacar e defender suas posses valiosas. Se eu começo uma luta, tenho a mesma possibilidade que ele de acabar morto. E talvez tenha uma possibilidade ainda maior. Ele mantém posses valiosas. É por isso que quero lutar com ele. Mas por que as mantém? Talvez as tenha conquistado em combate. Provavelmente repeliu outros desafiantes antes de mim. Provavelmente é um bom lutador. Mesmo se eu ganhar a luta e conquistar o harém, talvez fique tão ferido no processo que não poderei desfrutar os benefícios. Além disto, a luta consome tempo e energia. Talvez seja melhor conservá-los por enquanto. Se me concentrar em me alimentar e evitar encrencas por algum tempo, ficarei maior e mais forte. No fim lutarei com ele pelo harém, mas poderei ter uma chance melhor de eventualmente vencer se esperar, em vez de precipitar-me agora. Este solilóquio subjetivo é apenas uma maneira de indicar que a decisão de lutar ou não idealmente deveria ser precedida de um cálculo complexo, se bem que inconsciente, do tipo custo-benefício. Os benefícios em potencial não estão todos do lado da realização da luta, embora, sem dúvida, alguns deles estejam. Da mesma forma, durante uma luta cada decisão tática referente à sua escalada ou ao seu refreamento tem custos e benefícios os quais poderiam, em princípio, ser analisados. Isto há muito tempo foi entendida pelos etólogos de uma maneira um tanto vaga, mas levou J. Maynard Smith, o qual normalmente não é considerado um etólogo, a expressar a ideia de maneira clara e vigorosa. Em colaboração com G.R. Price e G.A. Parker, ele utiliza o ramo da matemática conhecido como teoria dos jogos. Suas ideias elegantes podem ser expressadas em palavras sem símbolos matemáticos, não obstante algum prejuízo no rigor. O conceito essencial que Maynard Smith introduz é o de estratégia evolutivamente estável.
uma ideia que para ele remonta a W.D. Hamilton e R.H. MacArthur. Uma estratégia é uma política de comportamento pré-programado. Um exemplo de uma estratégia seria: ataque o oponente. Se ele fugir, persiga-o. Se ele retaliar, fuja. É importante entender que não imaginamos a estratégia como sendo conscientemente planejada pelo indivíduo. Lembre-se que estamos concebendo o animal como uma máquina de sobrevivência robô, possuindo um computador pré-programado que controla os músculos. Escrever a estratégia por extenso como um conjunto de instruções simples em português é apenas uma maneira conveniente de podermos pensar sobre ela. O animal comporta-se como se estivesse seguindo estas instruções, através de algum mecanismo não especificado. Uma estratégia evolutivamente estável e é definida como uma estratégia que, se adotada pela maioria dos membros de uma população, não poderá ser sobrepujada por uma estratégia alternativa. Esta é uma ideia sutil e importante. Outra maneira de expressá-la é dizer que a melhor estratégia para um indivíduo depende do que a maioria da população está fazendo. Como o resto da população consiste de indivíduos, cada um tentando maximizar o seu próprio sucesso, a única estratégia que persistirá será aquela que, depois de desenvolvida, não possa ser aperfeiçoada por nenhum indivíduo anômalo. Após uma mudança ambiental grande, poderá haver um período curto de instabilidade evolutiva, talvez até mesmo uma oscilação na população. Mas uma vez que a EI é alcançada, ela se manterá. A seleção punirá os desvios. A fim de aplicar esta ideia à agressão, imagine um dos casos hipotéticos mais simples de Maynard Smith. Suponha que existam apenas dois tipos de estratégia de luta em uma população de determinada espécie, chamados gavião e pombo. Os nomes referem-se a um uso humano convencional e não têm ligação com os hábitos das aves das quais derivam. Os pombos, na realidade, são aves bastante agressivas. Qualquer indivíduo de nossa população hipotética é classificado como um gavião ou como um pombo. Os gaviões sempre lutam o mais duro e desenfreadamente que podem, afastando-se apenas quando estão seriamente feridos. Os pombos apenas ameaçam de uma maneira digna convencional, jamais ferindo alguém. Se um gavião luta com um pombo, este último foge rapidamente, assim não fica ferido. Se um gavião luta com outro, eles continuam até que um deles fique seriamente ferido ou morra. Se um pombo encontra outro pombo, ninguém se machuca. Eles continuam a exibir posturas um para o outro durante um longo tempo até que um deles se canse ou decida não mais se importar, e assim se retira. Assumimos por enquanto que não haja maneira de um indivíduo saber antecipadamente se determinado rival é um gavião ou um pombo. Ele só descobre lutando e não tem lembrança de lutas passadas com indivíduos específicos para guiá-la. Agora, como uma convenção puramente arbitrária, atribuímos pontos aos competidores. Por exemplo, 50 pontos para uma vitória, 0 para uma derrota, menos 100 por ter sido seriamente ferido e menos 10 por ter perdido tempo num combate longo. Esses pontos podem ser considerados diretamente convertíveis na moeda corrente da sobrevivência dos genes. Um indivíduo que faz pontos altos, que tem um resultado médio elevado, é um indivíduo que deixa muitos genes atrás de si no pool. Dentro de limites amplos, os valores numéricos reais não importam para a análise, mas ajudam-nos a pensar no problema. O importante é que não estamos interessados em saber se os gaviões tenderão a vencer os pombos quando lutam com estes. Já sabemos a resposta para isto: os gaviões sempre vencerão. Queremos saber se gavião ou pombo é uma estratégia evolutivamente estável. Se um deles for uma EI e o outro não, deveremos esperar que aquele que evolua. É teoricamente possível existirem duas EIs. Isto ocorreria se, independentemente de qual fosse a estratégia da maioria da população, gavião ou pombo, a melhor estratégia para um indivíduo dado qualquer fosse seguir o exemplo. Neste caso, a população tenderia a aderir a qualquer um dos dois estados estáveis que por acaso tivesse sido alcançado primeiro. Como veremos agora, entretanto, nenhuma dessas duas estratégias, gavião ou pombo, seria, de fato, evolutivamente estável em si mesma e não deveríamos esperar, portanto,
que qualquer uma delas evoluísse. Para mostrar isto devemos calcular os resultados médios. Suponha que tenhamos uma população constituída inteiramente de pombos. Ninguém fica ferido quando quer que eles lutem. Os combates consistem em torneios rituais prolongados, talvez em desafios de olhares, os quais terminam apenas quando um dos rivais desiste. O vencedor então faz 50 pontos por ter ganho o expediente na disputa, mas paga uma multa de 10 por ter perdido tempo num desafio longo de olhares, de modo que faz ao todo 40 pontos. O perdedor também é multado em menos 10 pontos por perder tempo. Qualquer pombo individualmente pode esperar, em média, vencer metade de suas disputas e perder a outra metade. O resultado médio por disputa será, portanto, a média entre mais 40 e menos 10, ou seja mais 15, em uma população cada pombo individualmente. Portanto, parece estar se saindo bastante bem. Mas agora suponha que um gavião mutante apareça na população. Como ele é o único gavião existente, toda a luta que ele realiza é contra um pombo. Os gaviões sempre vencem os pombos, de forma que ele faz mais 50 em cada luta, este sendo seu resultado médio. Ele goza de enorme vantagem em relação aos pombos, cujo resultado líquido é apenas mais 15. Como resultado disto, os genes de gavião rapidamente se espalharão pela população. Mas agora cada gavião não pode mais ter certeza que todo rival que ele encontrar é um pombo. Tomando um exemplo extremo, se o gene para gavião se difundir com tanto sucesso que toda a população passa a consistir de gaviões, todas as lutas agora seriam entre gaviões. As coisas então são bastante diferentes. Quando dois gaviões se encontram, um deles é ferido seriamente, fazendo 100 pontos, enquanto que o vencedor faz mais 50. Cada gavião em uma população pode esperar vencer metade de suas lutas e perder a outra metade. Seu resultado médio esperado por luta será, portanto, um valor intermediário entre mais 50 e menos 100, ou seja, menos 25. Agora imagine um único pombo em uma população de gaviões. Ele perde todas as lutas, sem dúvida, mas, por outro lado, nunca fica ferido. Seu resultado médio é 0 em uma população de gaviões, enquanto que o resultado médio de um gavião numa mesma população é menos 25. Os genes de pombos, portanto, tenderão a se espalhar pela população. Pela maneira como contei a história, parece que haverá uma oscilação contínua na população. Os genes de gavião aumentarão rapidamente. Então, como consequência dos gaviões estarem em maioria, os genes de pombo novamente terão vantagem e aumentarão em número até que de novo os genes de gavião comecem a prosperar, e assim por diante. Não é necessário, no entanto, que se dê uma oscilação como esta. Há uma proporção estável entre gaviões e pombos. Para o sistema de pontos arbitrários em particular que estamos usando a proporção estável, se você fizer as contas, será 5,12 pombos para 7,12 gaviões. Quando esta proporção estável for atingida, o resultado médio para gaviões será exatamente igual ao resultado médio para pombos. A seleção, portanto, não favorecerá nenhum deles em relação ao outro. Se o número de gaviões na população começasse a se deslocar para cima de tal forma que a proporção não mais fosse 7:12, os pombos começariam a obter uma vantagem extra e a proporção oscilaria de volta para o estado estável. Da mesma maneira como verificaremos que a proporção estável de sexo é 50-50. Também a proporção estável de gavião para pombo neste exemplo hipotético é 7:5. Em qualquer um dos casos, se há oscilações ao redor do ponto estável, elas não precisam ser muito grandes. Superficialmente isto parece-se um pouco com seleção de grupo, mas na realidade nada tem a ver com ela. Parece-se com seleção de grupo porque permite-nos imaginar que uma população possua um equilíbrio estável ao qual tende a retornar quando perturbada. Aí, porém,
é um conceito muito mais sutil do que a seleção de grupo. Ela nada tem a ver com o fato de alguns grupos serem mais bem-sucedidos do que outros. Isto pode ser bem ilustrado usando-se o sistema de pontos arbitrários de nosso exemplo hipotético. O resultado médio para um indivíduo em uma população estável consistindo de 7,12 gaviões e 5,12 pombos será 6,14. Isto vale independentemente do fato do indivíduo ser um gavião ou um pombo. Porém, 6,14 é muito menos do que o resultado médio para um pombo em uma população de pombos. 15. Se ao menos todos concordassem em ser um pombo, cada indivíduo isoladamente se beneficiaria. Pela seleção de grupo simples, qualquer grupo no qual todos os indivíduos concordassem mutuamente em ser pombos seria muito mais bem-sucedido do que um grupo rival que permanecesse na proporção da EI. Na realidade, uma conspiração de pombos apenas não é exatamente o grupo mais bem-sucedido possível. Em um grupo consistindo de 6 de gaviões e 6 de pombos, o resultado médio por disputa é 16,23. Esta é a conspiração mais bem-sucedida possível, mas para os nossos objetivos podemos ignorá-la. Uma conspiração mais simples, constituída somente por pombos, com seu resultado médio de 15 para cada indivíduo, é muito melhor para cada indivíduo isoladamente do que seria a teoria da seleção de grupo. Portanto, prediria uma tendência à evolução em direção a uma conspiração constituída somente de pombos, já que um grupo que contivesse uma proporção de 7,12 de gaviões seria menos bem-sucedido. O problema com as conspirações, porém, é que elas estão sujeitas ao abuso, mesmo aquelas que a longo prazo são vantajosas para todos. É verdade que todos se saem melhor num grupo só de pombos do que num grupo na EI. Infelizmente, porém, em conspirações de pombos um único gavião se sai tão excepcionalmente bem que nada poderia frear a evolução de gaviões. A conspiração, portanto, está fadada a ser destruída de dentro por traição. Uma EI não é estável porque é particularmente boa para os indivíduos que nela participam, mas simplesmente porque é imune à traição interna. É possível aos seres humanos associarem-se em pactos ou conspirações que sejam vantajosos para todos, mesmo que não sejam estáveis no sentido da EI. Mas isto é possível apenas porque cada indivíduo utiliza a sua capacidade de previsão consciente e é capaz de ver que é de seu próprio interesse a longo prazo obedecer às regras do pacto. Mesmo nos pactos humanos há o perigo constante de que os indivíduos poderão ganhar tanto a curto prazo quebrando o pacto que a tentação de fazê-la será irresistível. Talvez o melhor exemplo disto seja a fixação de preços. É do interesse a longo prazo de todos os donos de postos de gasolina padronizar o preço desta num valor qualquer artificialmente alto. Conluios para controle de preços, baseados na estimativa consciente dos melhores interesses a longo prazo, podem sobreviver por períodos bastante longos. De vez em quando, no entanto, um indivíduo cede à tentação de obter sucesso financeiro rápido baixando seus preços. Seus vizinhos imediatamente seguem seu exemplo e uma onda de abaixamento nos preços se espalha pelo país. Infelizmente para nós, a previsão consciente dos donos dos postos então se afirma novamente e eles estabelecem novo pacto de fixação de preços. Assim, mesmo no homem, uma espécie com o dom da previsão consciente, os pactos ou conspirações baseados nos melhores interesses a longo prazo balançam constantemente à beira do colapso devido à traição interna. Nos animais selvagens, controlados pelos genes em luta, e ainda mais difícil vislumbrar maneiras pelas quais benefícios de grupo ou estratégias de conspiração poderiam de alguma forma evoluir. Devemos esperar encontrar estratégias evolutivamente estáveis em toda parte. Em nosso exemplo hipotético adotamos a suposição simples de que cada indivíduo era um gavião ou um pombo. Obtivemos no final uma proporção evolutivamente estável entre gaviões e pombos. Na prática, o que isto significa é que uma proporção estável entre genes de gavião e genes de pombo seria alcançada no polo 1. O termo técnico de genética para este estado é polimorfismo estável. Do ponto de vista matemático, uma EI exatamente equivalente pode ser conseguida sem polimorfismo da seguinte maneira:
Se cada indivíduo for capaz de se comportar ou como um gavião ou como um pombo em cada disputa em particular, pode-se conseguir um meio na qual todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de se comportar como um gavião, ou seja, 7-12 em nosso exemplo específico. Na prática, isto significaria que cada indivíduo entra nas disputas tendo feito uma decisão ao acaso sobre como se comportar nesta ocasião, como gavião ou como pombo. A decisão é ao acaso, mas com uma tendência de 7-5 em favor de gavião. É muito importante que as decisões, embora tendendo em favor de gavião, sejam ao acaso no sentido de que um rival não tenha possibilidade de adivinhar como seu oponente se comportará em qualquer disputa específica. Não adianta, por exemplo, se comportar como gavião durante 7 lutas em seguida e então como pombo durante 5 lutas, e assim por diante. Se qualquer indivíduo adotasse uma sequência simples deste tipo, seus rivais logo compreenderiam e aproveitariam. O modo de tirar vantagem de um estrategista de sequência simples é comportar-se como gavião contra ele apenas quando se sabe que ele se comportará como pombo. A história do gavião e do pombo, é claro, é ingenuamente simples. É um modelo, uma coisa que na realidade não ocorre na natureza, mas que nos ajuda a compreender coisas que efetivamente ocorrem. Os modelos podem ser muito simples, como este, e mesmo assim serem úteis para entender um assunto ou ter ideias. Os modelos simples podem ser elaborados e tornados gradualmente mais complexos. Se tudo sair bem, à medida que se tornam mais complexos, passam a assemelhar-se mais ao mundo real. Uma maneira pela qual podemos começar a desenvolver o modelo do gavião e do pombo é a introduzir mais algumas estratégias. Gaviões e pombos não são as únicas possibilidades. Uma estratégia mais complexa que Maynard Smith e Price introduziram é chamada retalhador. Um retalhador atua como um pombo no começo de cada luta, isto é, ele não arma um ataque selvagem completo como um gavião, mas realiza a disputa de ameaças convencional. Se seu oponente o ataca, entretanto, ele retalia. Em outras palavras, um retalhador se comporta como um gavião quando é atacado por um gavião e como um pombo quando encontra um pombo. Quando encontra outro retalhador, age como um pombo. O retalhador é um estrategista condicional. Seu comportamento depende daquele de seu oponente. Outro estrategista condicional é chamado fanfarrão. Um fanfarrão comporta-se como um gavião até que alguém contra-ataque. Ele então foge imediatamente. Ainda outro estrategista condicional é o retalhador testador. O retalhador testador é basicamente igual a um retalhador, mas ocasionalmente tenta uma escalada experimental rápida da disputa. Ele persiste em seu comportamento semelhante ao do gavião se seu oponente não contra-atacar. Por outro lado, se seu oponente contra-atacar, ele volta à ameaça convencional como um pombo. Se ele for atacado, retaliará exatamente como um retalhador normal. Se todas as 5 estratégias que eu mencionei forem deixadas interagir umas com as outras numa simulação de computador, apenas uma delas, o retalhador, emerge como sendo evolutivamente estável. O retalhador testador é quase estável. O pombo não é estável, pois uma população deste tipo seria invadida por gaviões e fanfarrões. O gavião não é estável porque a população seria invadida por pombos e fanfarrões. O fanfarrão, igualmente, não é estável, pois a população seria invadida por gaviões. Em uma população de retalhadores, nenhuma outra estratégia invadiria, uma vez que não há nenhuma outra que seja mais bem-sucedida do que ela própria. O pombo, no entanto, se sai igualmente bem em uma população de retalhadores. Isto significa que outras coisas mantendo-se constantes, o número de pombos poderia elevar-se vagarosamente. Se o número de pombos se elevasse significativamente, os retalhadores testadores, e, a propósito, os gaviões e os fanfarrões, começariam a ter vantagem, pois eles saem-se melhor contra os pombos do que os retalhadores. O próprio retalhador testador, diferentemente do gavião e do fanfarrão, é quase um MEI, no sentido de que numa população de retalhadores testadores apenas uma outra estratégia, a de retalhador, é mais bem sucedida, e assim mesmo apenas fracamente. Poderemos esperar, portanto,
que uma mistura de retalhadores e retalhadores testadores predominasse, talvez até com uma pequena oscilação entre os dois, associada a uma oscilação no tamanho de pequena minoria de pombos. Novamente, não é preciso pensar em termos de um polimorfismo no qual cada indivíduo sempre desempenha uma estratégia ou outra. Cada indivíduo poderia desempenhar uma mistura complexa entre retalhador, testador e pombo. Esta conclusão teórica não está longe do que de fato ocorre na maioria dos animais selvagens. De certo modo explicamos o aspecto de luvas nos punhos da agressão animal. Os detalhes, evidentemente, dependem do número exato de pontos atribuídos à ação de vencer, de ser ferido, de perder tempo, e assim por diante. Nos leões marinhos o prêmio pela vitória provavelmente será direitos quase que monopolizadores sobre um grande harém de fêmeas. O valor do resultado da vitória, portanto, deve ser considerado muito alto. Não admira que as lutas sejam ferozes e a probabilidade de ferimento sério também seja alta. O custo pela perda de tempo presumivelmente deve ser considerado pequeno em comparação com o custo de ser ferido e o benefício da vitória. Para um pássaro pequeno em um clima frio, por outro lado, o custo da perda de tempo provavelmente é fundamental. O passarinho parus major, quando está alimentando seus filhotes, precisa capturar em média uma presa a cada 30 segundos. Cada segundo durante o dia é precioso. Para uma ave deste tipo, mesmo o tempo comparativamente curto gasto numa luta entre dois gaviões deve, talvez, ser considerado mais sério do que o risco de ferimento. Infelizmente sabemos muito pouco atualmente para atribuir números realistas aos custos e benefícios de vários desfechos na natureza. Devemos ter cuidado para não tirar conclusões que resultam simplesmente de nossa própria escolha arbitrária de números. As conclusões gerais importantes são que as leis tenderão a evoluir, que uma EI não é igual ao ótimo que poderia ser alcançado por uma conspiração de grupo e que o bom senso pode ser enganador. Outro tipo de jogo de guerra analisado por Maynard Smith é a guerra de desgaste. Pode-se imaginá-lo originando-se em uma espécie que nunca se entrega a combate perigoso. Talvez uma espécie bem protegida com uma armadura, na qual um ferimento é muito pouco provável. Todas as disputas nessa espécie são resolvidas por posturas convencionais. Uma disputa sempre termina com a desistência de um dos rivais. A fim de vencer basta manter-se firme e fitar o oponente até que ele finalmente fuja. Nenhum animal, obviamente, pode permitir-se gastar um tempo infinito ameaçando. Há coisas importantes a fazer em outro lugar. O recurso pelo qual ele está competindo talvez seja valioso, mas não é infinitamente valioso. Ele só vale determinado tempo, e como em um leilão, cada indivíduo está disposto a gastar apenas certa quantia nele. O tempo é moeda corrente deste leilão de dois licitantes. Suponha que todos os indivíduos deste tipo determinassem com antecedência quanto tempo exatamente eles achavam que valia um determinado tipo de recurso. Por exemplo, uma fêmea, um indivíduo mutante que estivesse disposto a continuar um pouco mais sempre venceria. Assim, a estratégia de manter um limite fixo de lances é instável. E ela será instável mesmo se o valor do recurso puder ser estimado precisamente se todos os indivíduos lançarem exatamente o valor carreto. Dois indivíduos quaisquer fazendo o lance segundo essa estratégia máxima desistiriam exatamente no mesmo instante e nenhum deles conseguiria o recurso. Seria vantajoso para um indivíduo, então, desistir logo no começo em vez de perder tempo com disputas. A diferença importante entre a guerra de desgaste e o leilão real, afinal de contas, é que naquela ambos os competidores pagam o preço, mas apenas um deles recebe a mercadoria. Em uma população de licitantes máximos, portanto, a estratégia de desistir no começo seria bem sucedida e se difundiria pela população. Em consequência, certa vantagem começaria a advir àqueles indivíduos que não desistissem imediatamente, mas que esperassem alguns segundos para fazê-la. Esta estratégia seria vantajosa quando realizada contra aqueles que se retiram imediatamente, os quais agora predominam na população. A seleção, então,
favoreceria uma extensão progressiva do tempo de desistência até que novamente ele se aproximasse daquele máximo permitido pelo valor econômico verdadeiro do recurso que está sendo disputado. Utilizando palavras, fomos levados, outra vez, a imaginar uma oscilação na população. Novamente, a análise matemática mostra que isto não é necessário. Há uma estratégia evolutivamente estável a qual pode ser expressa segundo uma fórmula matemática, mas em palavras ela equivale ao seguinte: cada indivíduo continua durante um tempo imprevisível, isto é, imprevisível para cada ocasião específica, mas em média correspondendo ao valor verdadeiro do recurso. Suponha, por exemplo, que o recurso realmente vale 5 minutos de exibição. Na EI, um indivíduo qualquer poderá continuar por mais de 5 minutos, por menos, ou mesmo por exatamente 5 minutos. O importante é que seu oponente não tem como saber quanto tempo ele está disposto a persistir nesta ocasião específica. Obviamente é de importância vital na guerra de desgaste que os indivíduos não deem indicação de quando desistirão. Qualquer um que revelasse pela mais leve agitação de uma vibriça que estava começando a pensar em entregar os pontos teria um instante de desvantagem. Se o agitar de uma vibriça, por exemplo, fosse uma indicação confiável de que a retirada se seguiria dentro de 1 minuto, haveria uma estratégia de vitória muito simples. Se as vibriças de seu oponente se agitarem, espere mais 1 minuto. Independentemente de quais eram seus planos prévios sobre desistência. Se as vibriças de seu oponente ainda não se agitaram e falta 1 minuto para o instante no qual você pretende desistir de qualquer forma, desista imediatamente e não perca mais tempo. Nunca agite suas próprias vibriças. A seleção natural, assim, rapidamente puniria o agitar de vibriças e quaisquer indicações análogas de comportamento futuro. A expressão impassível evoluiria. Por que expressão impassível e não mentiras completas? Porque, novamente, a mentira não é estável. Suponha que acontecesse a maioria dos indivíduos eriçar suas penas do pescoço apenas quando realmente pretendessem continuar por um longo tempo a guerra de desgaste. O contragolpe óbvio evoluiria. Os indivíduos desistiriam imediatamente quando um oponente eriçasse suas penas. Agora, porém, os mentirosos talvez comecem a evoluir. Indivíduos que realmente não tinham nenhuma intenção de continuar por muito tempo eriçariam suas penas em todas as ocasiões e colheriam os frutos de uma vitória fácil e rápida. Dessa maneira, os genes para mentiras se espalhariam. Quando os mentirosos se tornassem a maioria, a seleção então favoreceria os indivíduos que cumprissem a palavra. Os mentirosos, portanto, diminuiriam novamente de número. Na guerra do desgaste, mentir não é evolutivamente mais estável do que dizer a verdade. A expressão impassível é evolutivamente estável. A rendição, quando finalmente ocorre, será repentina e imprevisível. Até agora examinamos apenas o que Maynard chama de disputas simétricas. Isto quer dizer que assumimos que os contendores são idênticos em todos os aspectos exceto em sua estratégia de luta. Supõe-se que os gaviões e pombos são igualmente fortes, igualmente bem dotados de armas e armadura e que têm o mesmo a ganhar com uma vitória. Esta é uma suposição conveniente para se fazer para um modelo, mas não é muito realista. Parker e Maynard prosseguiram examinando disputas assimétricas. Por exemplo, se os indivíduos variarem em tamanho e habilidade para lutar, e se cada indivíduo for capaz de estimar o tamanho de um rival em comparação ao seu próprio, será que isto afeta a resultante? É quase certo que sim. Parece haver 3 tipos de assimetria. O primeiro acabamos de encontrar. Os indivíduos podem diferir em tamanho ou equipamento de luta. Em segundo lugar, eles podem diferir no quanto têm a ganhar com a 26 ria. Um macho velho, por exemplo, o qual de qualquer forma não tem muito mais para viver, poderá ter menos a perder se for ferido do que um macho jovem com a maior parte de sua vida reprodutiva à frente. Em terceiro lugar, constitui uma estranha consequência da teoria o fato de uma assimetria puramente arbitrária, aparentemente irrelevante, poder originar uma EI, já que pode ser usada para decidir disputas rapidamente. Por exemplo, geralmente acontecerá que um dos contendores chega no local da disputa mais cedo do que o outro. Chamamos de residente intruso.
respectivamente. Para efeito de discussão, estou supondo que não haja vantagem geral em se ser residente ou um intruso. Como veremos, existem razões práticas pelas quais esta suposição provavelmente não é verdadeira, mas isto não importa. O que importa é que mesmo se não houvesse nenhuma razão geral para assumir que os residentes têm vantagem em relação aos intrusos, o IAEI dependente da própria assimetria provavelmente evoluiria. Uma analogia simples é com os seres humanos que decidem uma disputa rapidamente e sem alarde lançando uma moeda. A estratégia condicional: se você for o residente, ataque; se for o intruso, retire-se. Poderia ser uma EI. Como supõe-se que a simetria é arbitrária, a estratégia oposta: se residente, retire-se; se intruso, ataque, também poderia ser estável. Qual das duas EI é adotada em uma determinada população dependeria de qual delas atinge primeiro a maioria. Assim que a maioria dos indivíduos estiver adotando uma dessas duas estratégias condicionais, aqueles que se desviarem delas são punidos. Consequentemente, ela é, por definição, uma EI. Suponha, por exemplo, que todos os indivíduos adotem a estratégia residente vence, intruso foge. Isto significa que eles vencerão metade de suas lutas e perderão a outra metade. Nunca serão feridos e nunca perderão tempo, já que todas as disputas são imediatamente resolvidas pela convenção arbitrária. Agora imagine um rebelde mutante novo. Suponha que ele adote uma estratégia de gavião puro, sempre atacando e nunca se retirando. Ele vencerá quando seu oponente for um intruso. Quando este for um residente, ele correrá um sério risco de ferimento. Em média, ele terá um resultado menor do que os indivíduos que atuam de acordo com as regras arbitrárias da EI. Um rebelde que tente a convenção inversa: se residente, fuja; se intruso, ataque; se sairá ainda pior. Ele não apenas será frequentemente ferido, como também raramente ganhará uma disputa. Suponha, no entanto, que por meio de alguns acontecimentos acidentais os indivíduos que adotam esta convenção contrária conseguissem se tornar a maioria. Neste caso, sua estratégia tornar-se-ia, então, a norma estável e desvios dela seriam punidos. Pode-se imaginar que, se observássemos uma população durante muitas gerações, veríamos uma série de viragens ocasionais de um estado estável para outro. Na vida real, no entanto, assimetrias verdadeiramente arbitrárias provavelmente não existem. Por exemplo, os residentes provavelmente têm a tendência a ter vantagem prática sobre os intrusos. Eles têm um conhecimento melhor do terreno local. Um intruso talvez tenha maior probabilidade de estar sem fôlego porque ele locomoveu-se para a área da batalha, enquanto o residente estava lá todo o tempo. Existe uma razão mais abstrata pela qual, entre os dois estados estáveis, o do tipo residente vence, intruso se afasta é mais provável na natureza. Esta razão é que a estratégia ver-se-intruso vence, residente se afasta possui uma tendência intrínseca à autodestruição. É o que Maynard Smith chamaria de uma estratégia paradoxal. Em qualquer população mantendo-se nesta EI paradoxal, os indivíduos sempre estariam se esforçando por nunca serem pegos como residentes. Sempre estariam tentando ser um intruso em qualquer encontro. Eles só conseguiriam isto através de uma movimentação incessante e, a não ser por este motivo, despropositada. Independentemente dos custos em tempo e energia nos quais se incorreria, essa tendência evolutiva por si tenderia a levar a categoria residente a desaparecer. Numa população mantendo-se no outro estado estável, residente vence, intruso retira-se. A seleção natural favoreceria os indivíduos que se esforçassem por ser residentes. Para cada indivíduo, isto significaria agarrar-se a uma determinada porção do terreno, abandonando ao menos possível e dando a impressão de defendê-la. Como é bem conhecido agora, tal comportamento é observado comumente na natureza e recebe o nome de defesa de território. A demonstração mais clara que conheço deste tipo de assimetria comportamental foi fornecida pelo grande etólogo Nico Tinbergen, em um experimento de simplicidade caracteristicamente engenhosa. Ele possui um aquário contendo 2 machos de Gasterosteus aculeatus,
Cada um dos machos havia construído um ninho nas extremidades opostas do aquário e cada um deles defendia o territe 6 rio ao redor de seu próprio ninho. Timbergen colocou cada um dos machos em um grande tubo de ensaio de vidro, mantendo os 2 tubos próximos, e observou os machos tentando lutar através do vidro. Vem agora o resultado interessante. Quando ele levou os 2 tubos para próximo do ninho do macho A, este último assumiu uma postura de ataque e o macho B tentou retirar-se. Mas quando ele levou os 2 tubos para o território de B, os papéis se inverteram. Timbergen foi capaz de impor qual macho atacava e qual macho afastava-se, simplesmente movendo os 2 tubos de uma extremidade à outra do aquário. Ambos os machos estavam, evidentemente, atuando segundo a estratégia condicional simples: se residente ataque, se intruso afaste-se. Os biologistas frequentemente perguntam quais são as vantagens biológicas do comportamento territorial. Numerosas sugestões têm sido feitas, algumas das quais serão mencionadas mais tarde, mas podemos ver aguçar aqui talvez a própria pergunta seja supérflua. A defesa territorial talvez seja simplesmente uma EI que origina-se devido à assimetria no tempo de chegada, a qual geralmente caracteriza a relação entre 2 indivíduos e uma porção do terreno. Presumivelmente o tipo mais importante de assimetria não arbitrária é no tamanho e na habilidade geral para a luta. O tamanho grande nem sempre é necessariamente a qualidade mais importante exigida para se vencer lutas, mas é provavelmente uma delas. Se o maior entre 2 lutadores sempre vence, se cada indivíduo sabe com certeza se ele é maior ou menor do que seu oponente, apenas uma estratégia tem sentido. Se seu oponente for maior do que você, fuja. Provoque brigas com indivíduos menores. As coisas são um pouco mais complicadas se a importância do tamanho for menos evidente. Se um tamanho grande confere apenas uma pequena vantagem, a estratégia que acabei de mencionar ainda será estável. Mas se o risco de ferimento for sério, talvez haja também uma segunda estratégia. Uma estratégia paradoxal. Esta será: provoque brigas com indivíduos maiores do que você e fuja de indivíduos menores. É óbvio porque essa estratégia é chamada de paradoxal. Ela parece ser completamente oposta ao bom senso. A razão por que ela pode ser estável é a seguinte: numa população consistindo inteiramente de estrategistas para taxar, ninguém jamais fica ferido. Isto porque em todas as disputas um dos participantes, o maior, sempre foge. Um mutante de tamanho médio que age segundo a estratégia sensata de perseguir oponentes menores fica envolvido numa luta seriamente intensificada com metade dos indivíduos que encontra. Isto porque se ele encontra alguém menor, ele ataca. O indivíduo menor contra-ataca ferozmente, pois ele está agindo paradoxalmente. Embora o estrategista sensato tenha maior probabilidade de vencer do que o paradoxal, assim mesmo corre um risco razoável de perder e de ser seriamente ferido. Como a maioria da população é paradoxal, um estrategista sensato terá maior probabilidade de ser ferido do que qualquer estrategista paradoxal. Embora a estratégia paradoxal possa ser estável, ela provavelmente tem interesse apenas acadêmico. Os lutadores paradoxais só terão um resultado médio mais alto se cederem em número de muitos sensatos. Para começar, é difícil imaginar como este estado de coisas poderia jamais se originar. Mesmo se ele se originasse, basta que a proporção entre sensatos e paradoxais na população desloque-se um pouco em direção ao lado sensato para que alcance a zona de atração da outra EI, a sensata. A zona de atração é o conjunto de proporções da população nas quais, neste caso, os estrategistas sensatos têm vantagem. Quando uma população alcança esta zona, ela é inevitavelmente puxada em direção ao ponto sensato estável. Seria emocionante encontrar um exemplo de uma EI paradoxal na natureza, mas tenho dúvida se realmente podemos esperar fazê-la. Falei cedo demais. Após ter escrito esta última sentença, o professor Maynard Smith chamou minha atenção para a seguinte descrição, feita por J.W. Burgess, do comportamento da aranha social do México Ecobius civitas. Se uma aranha é perturbada e expulsa de seu refúgio, ela corre pela rocha e, na ausência de uma fenda vaga na qual se esconder,
poderá procurar abrigo no esconderijo de outra aranha da mesma espécie. Se a outra aranha aí estiver habitando quando a intrusa entra, ela não ataca, mas corre para fora e procura um novo abrigo próprio. Assim, depois que a primeira aranha é perturbada, o processo de deslocamento sequencial de teia para teia poderá continuar durante vários segundos, frequentemente fazendo com que a maioria das aranhas no agregado mudem de seu próprio refúgio para outro. Social Spiders, científica americana, março de 1976. Esta estratégia é paradoxal no sentido da página 97. E se os indivíduos retiverem alguma lembrança do resultado de lutas passadas, isto depende de se a mensageria específica ou geral. Os grilos têm uma mensageria geral sobre o que aconteceu em lutas passadas. Um grilo que tenha vencido um grande número de lutas recentemente exibirá comportamento mais semelhante ao de gaviões. E um grilo que recentemente teve um período de azar comporta-se mais como um pombo. Isto foi claramente demonstrado por R. D. Alexander. Ele utilizou modelos de grilos para surrar os grilos verdadeiros. Após este tratamento, estes últimos passaram a ter maior probabilidade de perder as lutas contra outros grilos reais. Pode-se imaginar que cada grilo constantemente atualiza a sua própria estimativa de sua habilidade de luta relativamente àquela de um indivíduo médio da população. Se animais tais ambos grilos, que funcionam como uma lembrança geral de lutas passadas, forem mantidos em um grupo fechado durante algum tempo, um tipo de hierarquia de dominância provavelmente se desenvolverá. Um observador poderá colocar os indivíduos em ordem. Aqueles mais embaixo na ordem tendem a ceder àqueles mais acima. Não há necessidade de supor que os indivíduos reconhecem-se mutuamente. O que acontece é que aqueles acostumados a vencer logram uma probabilidade ainda maior de vencer, enquanto aqueles acostumados a perder cada vez terão maior probabilidade de derrota. Mesmo se os indivíduos começassem vencendo ou perdendo, acaso eles tenderiam a se separar numa ordem hierárquica. Isto incidentalmente tem o efeito de diminuir gradativamente o número de lutas sérias no grupo. Tenho que usar a frase tipo de hierarquia de dominância porque muitas pessoas reservam o termo hierarquia de dominância para os casos nos quais está envolvido o reconhecimento individual. Nestes casos, a lembrança de lutas passadas é específica e não geral. Os grilos não se reconhecem mutuamente como indivíduos, mas as galinhas e os macacos o fazem. Se você for um macaco, aquele que lhe bateu no passado provavelmente lhe baterá no futuro. A melhor estratégia para um indivíduo é ter comportamento semelhante ao de pombo em relação a um indivíduo que tenha lhe batido anteriormente. Se galinhas que nunca haviam se encontrado antes forem colocadas juntas, geralmente ocorrem muitas lutas. Após algum tempo as lutas diminuem, porém não pelo mesmo motivo que nos grilos. No caso das galinhas, a diminuição deve-se ao fato de cada indivíduo aprender qual o seu lugar em relação a cada um dos outros indivíduos. Isto é incidentalmente bom para o grupo como um todo. Como uma indicação disto, tem sido observado que nos grupos estabelecidos de galinhas, onde lutas ferozes são raras, a produção de ovos é maior do que nos grupos onde a composição está sendo continuamente alterada e nos quais as lutas, consequentemente, são mais frequentes. Os biólogos muitas vezes falam da vantagem biológica ou função das hierarquias de dominância como sendo reduzir a agressão aberta no grupo. Esta, no entanto, é a maneira errada de encarar a questão. Não se pode dizer que a hierarquia de dominância per se tem uma função no sentido evolutivo, pois é uma propriedade de um grupo e não de um indivíduo. Pode-se dizer que os padrões individuais de comportamento que se manifestam sob a forma de hierarquias de dominância quando vistos ao nível de grupo têm funções. E ainda melhor, no entanto, abandonar a palavra função completamente e pensar em termos das EEs em contextos assimétricos nos quais há reconhecimento individual e memória. Temos pensado até agora em disputas entre membros da mesma espécie, e as disputas interespecíficas, como vimos anteriormente. Os membros de espécies diferentes são competidores menos diretos do que os membros da mesma espécie. Por este motivo deveríamos esperar menos disputas por recursos entre eles. Nossa expectativa confirma-se. Por exemplo, os tordos defendem os territórios contra outros tordos,
mas não contra Parus Major. Pode-se desenhar um mapa dos territórios dos todos individuais diferentes em um bosque e a ele pode-se sobrepor um mapa dos territórios de Parus Major individuais. Os territórios das duas espécies se sobrepõem de maneira completamente indiscriminada. Eles poderiam muito bem estar em planetas diferentes, mas há também outras maneiras pelas quais os interesses de indivíduos de espécies diferentes chocam-se fortemente. Por exemplo, um leão quer comer o corpo de um antílope, mas este último tem planos muito diferentes para seu corpo. Isto normalmente não é considerado competição por um recurso, mas do ponto de vista lógico é difícil imaginar por que não. O recurso em questão é carne. Os genes do leão querem-na como alimento para sua máquina de sobrevivência. Os genes do antílope querem-na como músculos e órgãos em funcionamento também para sua máquina de sobrevivência. Estes dois usos da carne são mutuamente incompatíveis, havendo, portanto, conflito de interesses. Os membros da própria espécie de um animal também são feitos de carne, porque o canibalismo é relativamente raro. Como vimos no caso das gaivotas de cabeça preta, os adultos algumas vezes realmente comem os filhotes de sua própria espécie. No entanto, os carnívoros adultos nunca são vistos perseguindo ativamente outros adultos de sua própria espécie com a finalidade de comê-los. Por que não? Ainda estamos tão acostumados a pensar em termos de ideia de evolução segundo o bem da espécie que frequentemente esquecemos de fazer perguntas perfeitamente razoáveis como: por que os leões não caçam outros leões? Outro tipo de pergunta que é raramente feita é: por que os antílopes fogem dos leões em vez de contra-atacar? A razão pela qual os leões não caçam membros da mesma espécie é que para eles não seria uma EI fazê-lo. Uma estratégia de canibalismo seria instável pela mesma razão que se aplica a estratégia de gavião do exemplo acima. Há perigo demais de retaliação. Esta terá menor chance de ocorrer em disputas entre membros de espécies diferentes, o que explica por que tantas presas fogem ao invés de retaliar. Isto provavelmente provém originalmente do fato de numa interação entre dois animais de espécies diferentes haver uma assimetria intrínseca maior do que aquela entre membros da mesma espécie. Quando quer que exista uma assimetria forte em uma disputa, as EIs provavelmente serão estratégias condicionais dependentes da simetria. Estratégias análogas a se menor fuja, se maior ataque tem probabilidade de evoluir em disputas entre membros de espécies diferentes porque há tantas assimetrias disponíveis. Os leões e os antílopes atingiram um tipo de estabilidade por divergência evolutiva, a qual acentuou a assimetria original da disputa de maneira sempre crescente. Eles tornaram-se altamente proficientes nas artes, respectivamente, de perseguir e de fugir. Um antílope mutante que adotasse uma estratégia de fique parado e lute contra os leões seria menos bem sucedido do que antílopes rivais desaparecendo no horizonte. Tenho palpite de que possivelmente voltemos a olhar a invenção do conceito de EI como um dos avanços mais importantes na teoria da evolução desde Darwin. Ele é aplicável onde quer que encontremos conflitos de interesse. E isto significa em quase toda parte. Os estudantes de comportamento animal adquiriram o hábito de falar sobre alguma coisa chamada organização social. Muito frequentemente a organização social de uma espécie é tratada como uma entidade em si mesma, com sua própria vantagem biológica. Um exemplo que já apresentei é o da hierarquia de dominância. Acredito que se possa distinguir pressuposições ocultas de selecionistas de grupo por trás de um grande número das afirmações feitas por biólogos a respeito da organização social. O conceito de EI de Maynard Smith nos possibilitará, pela primeira vez, ver claramente como um conjunto de entidades egoístas independentes pode vir a assemelhar-se a um todo organizado único. Acredito que isto ocorrerá não apenas com organizações sociais dentro de espécies, mas também com ecossistemas e comunidades consistindo de muitas espécies. A longo prazo prevejo que o conceito de EI revolucionará a ciência da ecologia. Podemos também aplicá-lo a um assunto que foi protelado no capítulo 3. Oriundo da analogia com remadores em um barco, representando os genes em um corpo, que necessitam um bom espírito de equipe. Os genes são selecionados não por serem bons isoladamente,
mas por serem bons para funcionar contra o pano de fundo dos outros genes do fundo. Um bom gene deve ser compatível com os outros genes com os quais tem que compartilhar uma longa sucessão de corpos e ser também complementar a eles. Um gene para dentes trituradores de plantas será bom no pó de uma espécie herbívora, mas ruim naquele de uma espécie carnívora. É possível imaginar que uma combinação compatível de genes seja selecionada em conjunto como uma unidade. No caso do exemplo do mimetismo da borboleta do capítulo 3, isto parece ser exatamente o que aconteceu. A força do conceito de EI, porém, é que ele pode agora nos permitir ver como com acento circunflexo o mesmo tipo de resultado poderia ser conseguido por seleção unicamente ao nível do gene independente. Os genes não precisam estar ligados no mesmo cromossomo. A analogia dos remadores na realidade não está aparelhada para explicar esta ideia. O mais próximo que podemos chegar é o seguinte: suponha que seja importante numa equipe realmente bem sucedida que os remadores coordenem suas atividades oralmente. Suponha ainda que no fundo de remadores à disposição do treinador alguns falem apenas inglês e outros apenas alemão. Os ingleses não são remadores consistentemente melhores ou piores do que os alemães, mas, devido à importância da comunicação, uma equipe mista tenderá a vencer menos competições do que quer uma equipe inteiramente inglesa quer uma inteiramente alemã. O treinador não percebe isto. Tudo o que ele faz é misturar seus homens, dando pontos positivos para os indivíduos de barcos vencedores e pontos negativos para aqueles de barcos que perdem. Então, se o fundo disponível a ele por acaso for dominado por ingleses, segue-se que qualquer alemão que fique no barco provavelmente fará com que ele perca, pois a comunicação falhará. Inversamente, se o fundo fosse dominado por alemães, um inglês tenderia a fazer com que qualquer barco no qual ele se encontrasse perdesse. O que emergirá como a melhor equipe total será um dos dois estados estáveis, puramente de ingleses ou puramente de alemães, mas não misto. Parece, superficialmente, que o treinador está selecionando grupos linguísticos inteiros, comunidades. Isto não é o que ele está fazendo. Ele está selecionando regadores individuais segundo sua aparente habilidade para vencer competições. Apenas acontece que a tendência de um indivíduo vencer competições depende de que outros indivíduos estão presentes no fundo de candidatos. Os candidatos em minoria são automaticamente punidos, não porque sejam maus remadores, mas simplesmente porque são candidatos em minoria. Da mesma forma, o fato dos genes serem selecionados pela compatibilidade mútua não significa necessariamente que tenhamos que imaginar que os grupos de genes são selecionados como unidades, como eram no caso das borboletas. A seleção a um nível baixo do gene isolado pode dar a impressão de seleção a um nível mais elevado. Neste exemplo, a seleção favorece a conformidade simples. Um aspecto mais interessante é que os genes podem ser selecionados porque complementam-se mutuamente. Em termos da analogia, suponha que uma equipe idealmente equilibrada consistisse de 4 destros e 4 canhotos. Suponha novamente que o treinador, sem perceber este fato, seleciona cegamente segundo o mérito. Se, então, o fundo de candidatos for dominado por destros, qualquer canhoto individual tenderá a ter vantagem. Provavelmente fará com que qualquer barco em que se encontre vença e portanto parecerá ser um bom remador. Inversamente, em um fundo dominado por canhotos, um destro teria vantagem. Isto é semelhante ao caso de um gavião saindo-se bem em uma população de pombos e um pombo saindo-se bem em uma população de gaviões. A diferença é que aí estávamos falando de interações entre corpos individuais, máquinas egoístas, enquanto que aqui estamos falando, por analogia, de interações entre genes dentro de corpos. No final, a seleção cega de remadores bons feita pelo treinador conduzirá uma equipe ideal consistindo de 4 canhotos e 4 destros. Parecerá que ele os selecionou todos juntos, como uma unidade completa e equilibrada. Acho mais econômico imaginá-los selecionando a um nível mais baixo, o nível dos candidatos independentes. O estado evolutivamente estável estratégia é enganador neste contexto.
de 4 canhotos e 4 destros emergirá simplesmente como uma consequência da seleção a nível baixo baseada no mérito aparente. O fundo de genes é o ambiente a longo prazo do gene. Os genes bons são selecionados cegamente como sendo aqueles que sobrevivem no fundo. Isto não é uma teoria e nem mesmo um fato observado. É uma tautologia. A pergunta interessante é o que torna um gene bom. Como uma primeira aproximação eu disse que o que torna um gene bom é a habilidade para construir máquinas de sobrevivência eficientes. Corpos. Precisamos agora melhorar esta afirmação. O fundo de genes tomar-se-á um conjunto evolutivamente estável de genes, definido como um fundo que não pode ser invadido por qualquer gene novo. A maioria dos genes novos que surgem, quer por mutação, rearranjo ou imigração, é rapidamente punida por seleção natural. O conjunto evolutivamente estável é restaurado. Ocasionalmente um gene novo efetivamente consegue invadir o conjunto, consegue difundir-se pelo fundo. Há um período transitório de instabilidade terminando num novo conjunto evolutivamente estável. Um pouco de evolução ocorreu. Por analogia com as estratégias de agressão, uma população poderá ter mais de um ponto estável alternativo e poderá ocasionalmente passar de um para o outro. A evolução progressiva poderá não ser tanto uma escalada regular quanto uma cria de passos discretos de um platô estável para outro. Talvez pareça que a população como um todo está se comportando como uma única unidade autorreguladora, mas esta ilusão é produzida pelo fato da seleção ocorrer ao nível do gene isolado. Os genes são selecionados por mérito, mas este é julgado com base na performance contra o pano de fundo do conjunto evolutivamente estável que é o fundo atual de genes. Concentrando-se nas interações agressivas entre indivíduos totais, Maynard Smith foi capaz de tornar as coisas muito claras. É fácil pensar em proporções estáveis de corpos de gavião e de pombo porque os corpos são coisas grandes as quais podemos ver, mas tais interações entre genes localizados em corpos diferentes são apenas a extremidade do iceberg. A grande maioria das interações significativas entre genes no conjunto evolutivamente estável, o fundo, dá-se dentro dos corpos individuais. Estas interações são difíceis de serem vistas, pois ocorrem dentro das células, especialmente nas células dos embriões em desenvolvimento. Corpos bem integrados existem porque são produto de um conjunto evolutivamente estável de genes egoístas. Devo voltar, porém, ao nível de interações entre animais totais que é o tema principal deste livro. Para compreender a agressão foi conveniente tratar os animais individuais como máquinas egoístas independentes. Este modelo falha quando os indivíduos em questão são parentes próximos, irmãos de irmãs, primos, pais e filhos. Isso ocorre porque os parentes compartilham uma porção substancial de seus genes. Cada gene egoísta, portanto, tem sua lealdade dividida entre corpos diferentes. Isto está explicado no próximo capítulo.